que vai intercedendo pela minha vida, para que o Senhor me está falando tudo o que Ele deseja através de mim. Meus irmãos, está aqui trazendo para mim que Jonas, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou nem falar quem não achou, diga misericórdia. Meus irmãos, a minha versão é um pouquinho diferente, então talvez dificulte um pouquinho para os irmãos acompanhar. Mas o entendimento é muito. E diz assim a palavra do Senhor. E certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Senhor, mais uma vez entramos na tua presença, Pai, para te pedir que venha estar falando conosco nessa noite. Pai, já foi feita uma oração, mas alguma vez eu quero te pedir, Pai, vem estar me ajudando, e que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aqui na frente. Deus, fala com o teu povo e não deixe que a tua igreja volte vazia para casa nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, logo de início, aqui no texto, a gente já vê o chamado do Senhor na vida de Jonas. Porém, quando o Senhor manda até a cidade de Nínive, como nós sabemos, Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foge. E por quê? Por medo de ir para ali, porque ele tinha medo da reação que o povo teria ao ouvir aquela palavra, que era para eles se arrependerem, que era para eles voltarem aos caminhos do Senhor. E por que Jonas perdeu naquele momento? Porque hoje em dia, principalmente, o povo, a igreja do Senhor já não gosta tanto de ouvir sobre arrependimento. Gosta mais de ouvir profecia, bênção, por exemplo, tu vai ter um carro bom, uma casa boa, uma moto boa, e por aí vai. Então, no lugar de Jonas, eu também temeria, porque a gente nunca sabe como é que a igreja vai reagir. Porque a gente está tão acostumado a só ouvir sobre bênção, que talvez quando a gente ouve sobre arrependimento, a gente se aborrece, a gente se estressa, a gente acha aquela palavra ruim, porém a palavra do Senhor ela precisa ser pregada. E Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele pregou apenas o evangelho que o Pai dele queria. Então, por que conosco é diferente? Por que a gente quer tanto ouvir só sobre bênção e nunca quer ouvir sobre arrependimento? A gente precisa aprender a ouvir mais sobre arrependimento. Quem sabe Jonas ficou com medo de sair dali apanhado, com medo de ser até morto, ou por medo de ouvir reclamações daquele povo. Porém, a gente não precisa temer, a gente não precisa ficar intimidado de pregar a palavra do Senhor quando o Senhor manda. Porque se o Senhor manda, Ele garante. E independente da reação que vai vir do outro lado, a palavra do Senhor ela precisa ser pregada. Até porque o dia do Senhor voltar está próximo, que o mais precisa ser pregado agora é arrependimento. É voltar à primeira essência, voltar ao primeiro amor, voltar aos caminhos do Senhor. Então que a gente venha não estar se intimidando quando o Senhor nos chamar para pregar a palavra dele, mas que a gente simplesmente vá, porque se Ele chamou, Ele nos garante. E Jonas, ele vai descer a Jope. E eu estava estudando, Jope é um nome que significa beleza, boa aparência, bom à vista. Se o significado estiver errado, os irmãos me perdoam. E quando eu observo aqui, talvez quando Jonas foi até Jope para pegar aquele navio, ele achou que além de fugir, a partir dali, quem sabe, ele pensou que teria uma boa vida, poderia fugir, poderia viajar sem responsabilidade alguma, sem precisar ir pregar a palavra do Senhor e por aí vai. Talvez aquilo estivesse bom aos olhos de Jonas, não correr risco, não passar por aborrecimento, por reclamação dos outros e simplesmente fugir. E hoje a gente vive em um mundo
gente pensa que fugindo da presença do Senhor a gente vai ter mais tempo para curtir. A gente pensa que fugindo do chamado do Senhor a gente vai ter mais tempo para descansar. E isso se chama comodismo, porque a partir do momento em que você levanta sua mão, ou mesmo nascendo no Evangelho, você selou um pacto com Cristo. A partir daí você vai fazer a obra dele. E a gente vive em uma geração de pessoas acomodadas. A gente diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me, mas quando o Senhor manda pregar não quer, manda sair para as ruas não quer, manda louvar não quer. Por quê? Comodismo. A gente quer viver muito no bem bom, a gente quer viver de posição, mas na hora de sair para trabalhar na hora do Senhor, a gente não quer. Mas que nós possamos acordar e sair desse comodismo. Porque vida cristã, vida com Deus não é você sentar e ficar relaxado. É você levantar, é você pregar, é você anunciar o Evangelho do Senhor. É você fazer aquilo que Deus te mandou. Talvez Jonas naquele momento, a questão em si não foi nem tanto fugir. Talvez na cabeça dele, o que falou mais alto é: agora eu vou ter uma vida boa, vou poder relaxar, descansar. Enganado Jonas estava, porque comodismo não leva a gente a lugar algum. Comodismo não vai ser o que vai te levar para o céu naquele grande dia. Até porque quando Jesus te perguntar o que tu fizeste por mim, o que a gente vai ter para responder para o Senhor naquele dia? Ah, Senhor, sentei e esperei que tu fizesse? Não. Então que nós possamos sair desse comodismo e começar a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Glória a Deus. Levanta teu povo. Quando Jonas ele entra naquele navio e embarca, nas versões originais da Bíblia geralmente não fala muito, mas aqui ele estava de saída para a Espanha, foi viajar. E quando Jonas ele entra naquele barco, no decorrer do caminho Deus manda um forte vento e houve uma tempestade no mar. E quando eu estava ali nessa parte do texto, eu estava observando e lembrando de uma coisa, porque nem toda tempestade que o Senhor manda é para nos provar. Algumas são castigo, consequência de algo que a gente fez. Por exemplo, Marcos 4. Quando acontece aquela tempestade ali no mar da Galileia, foi o Senhor provando a fé dos discípulos. Já aqui, era o Senhor castigando Jonas por uma atitude errada que ele tomou. O Senhor castigando Jonas por ele ter fugido. E muitas vezes a gente passa por tempestades na nossa vida, mas a gente não busca entender de onde veio aquela tempestade. Toda tempestade é castigo? Não. Mas também nem toda tempestade é aprovação do Senhor. Algumas é só para você voltar. E muitas vezes, igreja, a gente para porque a gente não percebe que aquela tempestade foi por ele. A gente, muitas vezes, está passando por tempestade, a gente fica: ah, Senhor, me tira daqui, Senhor, me socorre. Mas para pensar, será que não foi consequência de erro? E aí o que acontece? Se for por consequência de erro, volta e se arrepende. Volta aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu errei, eu estou passando por isso, mas eu vim aqui me arrepender do que eu fiz. Vim aqui buscar pela tua misericórdia. Eu acredito que aqui os irmãos, pelo menos uma vez na vida, já passou por alguma situação difícil de pensar: vixe, será que eu errei e o Senhor está me castigando? Quem aqui já pensou assim? Amém. Eu já pensei. Entrar em uma situação difícil e falar: Jesus, será que eu errei? Na mesma hora bate aquela vontade de orar, pedir misericórdia de Deus. E nas nossas vidas é assim. Tem tempestades que você vai passar por provação de fé, mas tem tempestades que é castigo. E que estejamos com os nossos olhos abertos e atentos. Porque muitas vezes a gente erra e cai em uma sonolência espiritual que a gente nem percebe. Então que nós possamos estar atentos na nossa vida espiritual. E quando foremos buscar a misericórdia do Senhor, para que Ele venha estar nos ajudando. Glória a Deus. E quando começa aquela tempestade, os marinheiros começaram a ficar desesperados e cada um clamava ao seu Deus. Começaram jogando algumas coisas ao mar para aliviar o barco, com medo de naufragar, e por aí vai. E aqui está escrito que quando começa tudo aquilo, Jonas, ao invés de se desesperar ou pedir misericórdia de Deus, ele desce para o porão, se deita e cai em um sono profundo. Aqui a gente já percebe que Jonas ele não estava normal. Na nossa linguagem, Jonas ele não estava bem, digamos assim. Porque qualquer pessoa em tempestade, ninguém vai começar a tempestade, a pessoa vai conseguir deitar e ficar tranquila. Automaticamente a gente
se deita e dorme. E aqui eu observo que Jonas, ele não estava apenas numa sonolência física, ele estava numa sonolência espiritual. E como é essa sonolência? A gente erra que nem percebe. Às vezes a vontade de estar na casa de Deus começa a esfriar, a vontade de estar na presença de Deus esfria. A nossa consciência já não nos acusa tanto quanto acusava no primeiro amor, quem sabe. Vou dar um exemplo na ceia, quando o pastor lê, eu não decorei direito o versículo, mas quando o pastor lê, tem uma partezinha que fala sobre isso. Analise se o homem é assim. Analise se o homem é assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente erra e não percebe. E infelizmente, às vezes a gente desce para tomar ceia com a vida espiritual suja, precisando se consertar com Deus. E a sonolência espiritual não deixa a gente ver. A sonolência espiritual não deixa a gente perceber a gravidade da situação. Mas que nós possamos estar acordados espiritualmente. Aleluia. Porque quando o Senhor voltar, quem estiver dormindo espiritualmente não vai subir. Quem estiver dormindo espiritualmente vai ficar aqui e daí para pior. Porque na segunda, no período da grande tribulação, não vai ser essa facilidade que a gente tem para servir. E aí, quando a gente acordar que for tarde demais, já era. Quando a gente acordar que for tarde demais, aí já foi. Mas que nós possamos estar acordados espiritualmente para ouvir a trombeta tocar naquele grande dia. Que possamos estar acordados para nos consertar com o Senhor enquanto dá tempo. E nos consertar com o Senhor enquanto a gente ainda pode. Porque se o Senhor voltar a primeira vez e não subir, não vai ser fácil. Leão de Deus. Aleluia. Ajuda tua filha, E Pai. quando Jonas adormece, o capitão do navio desce ali no porão e diz: como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Aqui eu observo que até o ímpio, que talvez não conhecia o Senhor, talvez nunca tinha ouvido falar do Senhor Jesus, até ele estava mais acordado do que o próprio Jonas. E na Bíblia tem um versículo que diz que as trevas muitas vezes são mais espertas do que a luz. E quem sabe muitas vezes a gente está assim. A gente está em uma sonolência espiritual, a gente está errando, está falhando. E até quem é muito não percebe. Tanto que às vezes a gente ouve aquela velha perguntinha: oxe, tu não era crente? Todo mundo aqui já ouviu. Quem já ouviu essa pergunta aqui? Acho que a maioria. Por quê? Porque muitas vezes, e é normal na vida de um cristão, a gente está nessa sonolência e não percebe que está errando. Mas aí o que a gente tem que fazer é acordar e procurar se consertar com Deus. Como eu falei aqui nesse instante, a gente tem que acordar enquanto ainda dá tempo de se consertar e não deixar que as trevas sejam mais espertas do que a luz. Porque muitas vezes a gente está frio, está longe da presença do Senhor e não percebe, mas até quem está lá fora está vendo. Então não deixe as trevas serem mais espertas do que você que é luz. Porque se o Senhor te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, foi com a intenção de você estar acordado. Já ao invés de você ouvir correções, você corrigir o erro dos outros. Não é o ímpio que tem que corrigir a gente, é a gente que tem que corrigir o ímpio. Não é as trevas que tem que ser mais espertas que a luz, é a luz que tem que ser mais esperta que as trevas. Então que nós sejamos assim, mais espertos do que as trevas e luz desse mundo, como o Senhor nos chamou. Glória a Deus. E naquele momento os marinheiros eles resolveram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado de estar naquela situação, naquele perigo. E quando eles fizeram isso, o nome de Jonas foi sorteado. E aí eles vão perguntar agora para Jonas: quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual o seu povo? Em algumas versões da Bíblia tem: qual a tua ocupação? De onde tu vens? E aqui me lembra mais uma vez dessa velha pergunta que eu citei na estante. Por quê? Porque a gente diz que é crente, a gente diz que é servo do Senhor, mas muitas vezes as nossas atitudes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não condiz com o crente, não condiz com a vontade de Deus. E aí muitas vezes isso gera a dúvida de quem está lá fora, porque o crente ele tem que ser exemplar. E aí que muitas
acontece? Quando o ímpio chega para você e pergunta hoje você não era crente, é a mesma coisa dele estar perguntando: você é crente de verdade? De onde você vem? Você realmente está obedecendo a doutrina da tua igreja? Você realmente está batendo com a vontade de Deus? Então, quando o ímpio faz essa pergunta para a gente, é a mesma coisa que está perguntando isso aqui. E realmente, se nós somos cidadãos do céu, se a nossa cidade é o céu, se o lugar que estamos indo é o céu, a gente precisa ter atitudes que condiz com o crente. Não dá para a gente ser santo aqui dentro da igreja, sair lá fora e falar palavras que a gente não deve. Não dá para pregar aqui dentro que não pode usar roupas indevidas, sair lá fora e usar uma blusa de alça, uma roupa curta e por aí vai. A gente tem que viver o que a gente prega. Se a gente quer ensinar para os outros aqui dentro, se a gente sabe se santificar aqui dentro, a gente tem que fazer o mesmo lá fora. No teu cotidiano, tu tem que mostrar que tu é crente. No teu cotidiano, tu tem que mostrar que tu vê que tu vai para o céu. Porque muitas vezes a gente nem abre a boca, mas o ímpio já percebe pelas nossas atitudes que a gente é crente. Mas também, muitas vezes, o ímpio pode perceber também por atitudes que você se diz crente, mas não está condizendo com o crente. Entendeu, igreja? E isso aqui eu estou falando, mas não é acusando os irmãos, porque isso aqui serve para mim também. Porque quantas vezes no meu cotidiano eu falo como cristã, eu tenho atitudes que muitas vezes não condiz com a palavra que eu prego no dia a dia e por aí vai. Mas que nós possamos aprender a nos comportar como cidadãos dos céus que nós somos. Se a tua nacionalidade é o céu, te comporta como um cristão de verdade. Se tu fica aqui dentro, vai dar exemplo lá fora, para quem está lá fora olhar e sem tu nem abrir a boca dizer: ali é cidadão do céu, ali vai subir para o céu naquele grande dia, ali é cidadão de Deus. Então que nós possamos aprender a não simplesmente falar de onde a gente veio e para onde a gente vai, mas também ter atitudes que possam estar batendo com o Cristo que a gente segue e com a vontade de Deus. Quando eles fazem essa pergunta, talvez Jonas naquele momento tomou um choque de realidade. Talvez naquele momento aquilo caiu como uma bomba para Jonas. Por quê? Ele estava achando que estava tudo bem, que ele continuava normal com Deus, mas não estava normal. E quantas vezes a gente está que nem Jonas, tem alguém alertando, tem alguém aconselhando a gente: não, eu estou bem, não, eu estou servindo a Deus de verdade, não, minha vida espiritual está ótima. Meus irmãos, a gente tem que aprender a não ser tão cheio de razões. Porque se alguém está aconselhando, se alguém está ajudando, é porque viu que a pessoa precisa. E quando eu falo isso aqui, eu também aprendo, porque muitas vezes eu estava precisando melhorar minha vida com Deus. Chegou a pessoa para aconselhar e eu: não, eu estou bem espiritualmente, não. Só que eu não estava bem. E isso aqui não é só comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas que nós possamos aprender a ouvir mais, a estar mais atentos, para que a gente não precise dessas correções. Jonas naquele momento foi um baque para ele, muitas vezes é um baque para a gente também, porque a gente acha que está bem e não está. Mas que nós possamos aprender a ouvir mais os conselhos dos outros, que a gente possa aprender a agradecer mais. Quando alguém falar: ei, está precisando, vai lá, baixa o joelho no chão, fecha a porta do teu quarto, se tu não quiser que ninguém veja, porque ninguém aqui vai morar sozinho, então fecha a porta do teu quarto, vai lá naquele cantinho, fala: Senhor, eu estou aqui porque eu estou precisando da tua ajuda. Deus, eu estou aqui porque eu estou precisando me santificar contigo. Faça isso, você vai ver o quanto que a tua vida espiritual começa a melhorar. E naquele momento, quando a consciência de Jonas pesa, ele pede que seja jogado no mar, porque ele entende que a causa de toda aquela situação era ele. Ele entende que o início de todo aquele problema era ele. E eu observo aqui que muitas vezes os nossos erros, as consequências não caem só na gente. Às vezes a gente erra e as consequências acabam caindo na gente, mas respingando também nos outros. Às vezes a gente erra e quando a gente vai ser cobrado, os outros também sofrem. Então, que quando a gente for errar, a gente pense nisso também. Eu estou errando, mas talvez a minha consequência não venha só para mim. Talvez prejudique a um familiar, a um amigo, a um irmão de igreja e por aí vai. A gente tem que pensar nisso aqui também. E as nossas consequências, elas não vêm só para a gente. E pode respingar também na tua geração futura, nos teus filhos, nos teus netos, bisnetos e por aí vai. Então, que nós possamos aprender a pensar nisso também.
quando Glória a vamos Deus. errar. E quando Aleluia. Jonas entende que ele foi aquilo, ele pede para que seja jogado no mar. E os ímpios, eles ainda temem jogar Jonas no mar, eles ainda tentam resolver, mas quando veem que não adianta mais, aí não tem outra opção: jogar Jonas no mar. E quando Jonas sai ali no mar, naquele momento o Senhor manda um grande peixe para engolir Jonas. E aí o que acontece? Quando Jonas chega na barriga daquele peixe, Jonas percebe até onde ele acabou chegando. E aí é a hora do arrependimento. E aí Jonas começa a pedir socorro a Deus. Jonas começa a pedir a ajuda do Senhor. E aí será que o Senhor vai realmente perdoar Jonas? Será que Jonas vai ter uma segunda chance? Vou pedir para os irmãos, quem abrir primeiro aí, achar primeiro, leia, por favor, 2 Crônicas 7, o versículo 14. Quem achar primeiro, leia em voz alta, por favor. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Se Deus. o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e o restante do versículo. Pois é, por aqui a gente já vê que a gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode cair, mas sempre que a gente vir com o coração quebrantado para a presença do Senhor, Ele vai estar lá de braços abertos, disposto a te perdoar. Sabe quando a gente erra com o nosso pai, com a nossa mãe, que a gente falha, às vezes chega a tomar surra, mas depois a gente volta para pedir desculpa e apesar de toda a raiva, o pai e a mãe sempre vai estar lá de braços abertos, disposto a perdoar. E assim é com Deus. Você pode falhar do jeito que for. Se o teu arrependimento for verdadeiro, o Senhor vai estar disposto a perdoar e a te dar uma segunda chance para se reerguer e tentar de novo. Aleluia. E assim foi com Jonas. No momento em que Jonas abriu a boca, começou a clamar a ajuda do Senhor. Glória a Do Deus. céu, o Senhor ouviu e Aleluia. resolveu dar uma segunda chance para Jonas. E seja assim conosco. Quando a gente errar, que a gente simplesmente não tenha um peso na consciência depois. Que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte e peça a misericórdia do Senhor. Que peça perdão ao Senhor. Porque independente do tamanho do teu erro, Ele vai estar disposto a te perdoar e dizer: vem meu filho, vem minha filha. Tu errou, mas eu estou aqui. Glória, Porque glória a Deus. o Senhor, Ele tem um galardão nos esperando lá no céu. E o Senhor não quer nos obedecer, o Senhor não quer nos ver ficar aqui nessa terra. O Senhor, Ele quer te levar para a glória, para morar com Ele. Então se arrepende enquanto dá tempo. Volta ao primeiro amor enquanto dá tempo. Porque o Senhor, Ele está te esperando. E Grande quando Deus. Jonas ele faz essa oração, após 3 dias e 3 noites, o Senhor manda que Jonas e o grande peixe vomite Jonas na praia. E aí o que acontece? Quando o grande peixe vomita Jonas na praia, agora sim Jonas vai pregar, porque já passou por tudo aquilo, ele não quer errar de novo, não quer passar por tudo isso de novo. Porém, isso aqui eu estava observando uma coisa. Muitas vezes a gente erra, a consciência pesa, a gente se arrepende, volta ao Senhor. O Senhor dá uma segunda chance e às vezes, diferente de Jonas que resolveu não errar mais, a gente volta e cai no mesmo erro. A gente volta e faz a mesma besteira que a gente cometeu antes e a gente não pode ser assim. Quando a gente se arrepende, a gente tem que fazer o máximo possível para não cair de novo. Aleluia. A gente é falho, é normal errar, mas evita cair no mesmo erro, evita voltar para onde o Senhor te tirou, evita voltar para onde você buscou a ajuda do Senhor e Ele te socorreu, porque o Senhor é Deus de amor, Ele perdoa, sim, mas chega uma hora que cansa, assim como nós vamos, se uma pessoa fala uma vez, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for a gente chega uma hora que a gente cansa de perdoar, assim é com o Senhor. Então evita cair no mesmo erro, porque vai chegar uma hora de que não vai dar mais para voltar atrás, não vai dar mais para se arrepender. E aí, infelizmente, vai ser tarde demais. Quando Jonas ele chega e que prega, quando o povo se arrepende, eu observo que Jonas ele se revolta com o Senhor. O
peçam que nasça uma boboreira para fazer sombra na cabeça de Jonas. E Jonas, ele fica, na nossa linguagem, ele fica bobo com aquela boboreira, fica feliz. Porém, quando Jonas dorme, que ele acorda, a boboreira estava morta. E aí, mais uma vez, ele vai se revoltar com o Senhor por causa daquela boboreira. E qual era a missão? Porque se Jonas estava revoltado porque o povo voltou e se arrependeu, então o Senhor vai ensinar o seguinte: ele não quer que o povo volte, quer que o povo se dê mal, vou fazer o mesmo. E aí, o que o Senhor queria ensinar por meio dessa boboreira? Que assim como ele perdoou Nínive e evitou destruir aquela cidade com mais de 20 mil crianças, pessoas, mulheres, homens, por aí vai. Eu e meu por aí vai, irmãos. E quando o Senhor ensina essa lição para Jonas vai entender. E daqui eu observo que muitas vezes a gente quer que o Senhor tenha misericórdia com os nossos, quer que o Senhor salve os nossos, quer que o Senhor cuide dos nossos, mas quando é dos outros a gente não quer. Por quê? Jonas, ele não queria que Nínive voltasse, Jonas, ele não queria que o Senhor perdoasse Nínive, mas ele queria que a boboreira continuasse viva, forte e saudável. E muitas vezes faz a gente assim, com um familiar da gente, com um amigo da gente quer que Deus salve, mas com o outro não. Quando outra pessoa está passando por água, a gente fala: bem feito. Não é assim? Bem feito. Errou com Deus, pegou, agora está pagando. Muitas vezes a gente faz assim com os outros, mas quando é o nosso, a gente quer buscar a ajuda de Deus. Muitas vezes pede oração na igreja, o que não é errado, desde que você interceda ajuda. Quer pedir oração aos irmãos, porém quando é dos outros, a gente não se importa, a gente quer que se dê mal. Mas nós, como cristãos, nós devemos aprender uma coisa. Assim como nós devemos amar os nossos, devemos amar os outros, porque diante de Deus somos todos almas, somos todos iguais. E são almas que o Senhor quer perto dele, são almas que o Senhor quer no reino dele. Então que sejamos menos egoístas, que a gente não tenha essa atitude de Jonas de egoísmo e de revolta quando outra pessoa se arrepende. Mas pelo contrário, quando alguém está passando por água, se caiu, ajuda a levantar, se está precisando de um conselho, vai lá e aconselha, mas ajuda a se reerguer, porque são almas sereias. E o Senhor nos chamou para buscar almas para o reino dele. O Senhor nos chamou para evangelizar nessa terra e trazer pessoas para servir a ele. Essa mesma paz, essa mesma alegria que a gente tem no reino do Senhor. Então que a gente não tenha essa atitude de Jonas, mas que pelo contrário a gente aprenda a acolher as almas que precisam do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos já estão terminando. Mas antes eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus, porque sem Deus nada eu posso fazer. Agradecer também a Tia Janine pelo convite e confiança. É uma pessoa que eu amo muito, me acompanhou por um longo tempo na minha caminhada e continua acompanhando, né, nas orações. Desde pequenininho, eu nunca me esqueço. Um dia eu estava em casa, primeira vez que eu preguei. Um dia eu estava em casa, estava tendo uns curtinhos dos ensaios. Toda quinta-feira, assim, meus ensaios, a gente ia lá pra dentro, você só vai lembrar. E ela ligou pedindo para eu pregar. Na hora bateu nervosismo, eu nunca tinha pregado isso. Eu falei: mãe, o que eu faço? Aí mamãe, como eu era pequena, a primeira vez ela veio, ajudou, escolheu um determinado texto. E de lá pra cá, Tia Janine, toda vez que ela chama direto, confia direto e ora pela minha vida. Então, muito obrigada, Tia, por todo esse amor. Deus te abençoe e te recompense. E é uma grande mãe de fé pra mim. E quero agradecer também a minha mãezinha, né, que está sempre orando por mim, não podia esquecer dela, está sempre orando por mim e me acompanha nessa caminhada também. Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que oram pela minha vida e pedir que continuem orando, pois sou carente de suas orações. E assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Aleluia.